Fala, meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? A câmera do celular tá meio ruim, tá? Mas vamos lá. Nos nossos tempos, eu não sei se vocês reparou, mas tá passando mais rápido. Passando mais rápido. Olha, do jeito que as coisas tá indo, não sei se dura até o final de 2026 não. Não sei se vai durar tudo isso aí não. E outra, né? Questão de apostasia também, heresia, tá aumentando no meio do povo de Deus. Não só as heresias, mas também doutrina humana, né? Tem uns pregadores por aí que tá colocando doutrina humana no meio do evangelho, mas isso aí não presta não. Você quer ver como é que dá ruim? É quando você coloca uso e costume e quer colocar isso dentro da doutrina bíblica. Não entra. Não entra. Costume local de funcionamento, forma que as pessoas se vestem, né? Tipo, vou citar um exemplo. Tem instituições que os homens não podem pregar sem gravata. Isso é uma doutrina bíblica? Não, não é uma doutrina bíblica. Mas é um costume local. Se você se sente bem, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode fazer é querer ficar ameaçando as pessoas. Se você não vai obedecer, você vai pro inferno e tal. Não, aí já não tem lógica isso aí não. Isso aí não tem lógica isso não. Isso aí se dá um problema. Agora, se a pessoa me pediu, né, explicava, falar, não, as nossas normas de funcionamento, né, que é o RI, que significa regulamento interno, é o costume já que as pessoas têm já de anos, entendeu? Essa pessoa pediu ali, beleza, tá de acordo? Tá se sentindo bem? Não tá tudo bem. Se você não tá se sentindo bem, não tem problema nenhum, você pode sair e seguir avante. A mesma coisa acontece com qualquer outra coisa, com sapato social, com tênis, com calça e por aí vai, né? Lógico, né? O que a pessoa não pode fazer é usar de libertinagem, tá? Aí se torna um problema. De que forma se tornaria um pecado? Se eu já fui advertido uma vez e for sem gravata de propósito, aí se torna um pecado, entendeu? Porque aí o pessoal já pediu, né? Já falou, já explicou, tal. Aí sim, se você vai na intenção de afrontar, aí se torna um problema. Você falar, né? Chegar e conversar com as pessoas, falar, tô sem condições agora para gravata, tal, etc. Aí é uma outra questão, entendeu? A mesma coisa acontece com cabelo, acontece com barba, com sapato social, com terno, com camisa, entendeu? Mesma coisa funciona. Mesma coisa, barba. A barba não entra dentro da doutrina bíblica. Não adianta querer colocar lá dentro que não se encaixa. Por quê? Se você falar que barba é pecado, olha o problema que você vai dar. Tem algum texto na Bíblia que fala que se eu não tirar a barba é pecado? Não tem, né? Não acho em lugar nenhum. De que forma que a barba se tornaria um pecado? Se a pessoa tivesse me avisado, né? Ela fala, olha, é nosso costume aqui, as pessoas se apresentar, né, com aparência boa e tal. Aí tudo bem, né? Eu já fui avisado antecipado. Agora, se você for de barba de propósito, aí se torna um pecado, porque daí você tá querendo afrontar as pessoas. Entendeu? Aí sim, aí viraria um pecado. Agora colocar isso dentro da doutrina bíblica, aí não entra. As doutrinas principais de salvação é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo com a carta dos apóstolos. Só. Passou daí, já começa a se retirar logo, entendeu?
Bom, é basicamente isso. Deu para entender aí um pouquinho aí, né? Então tem que tomar cuidado para não colocar uma religiosidade demais, entendeu? Não colocar uma religiosidade em cima das pessoas como se fosse uma obrigação. Eu acredito assim que é tudo uma questão de diálogo. Aprender a conversar, né? Sentar, conversar, explicar, falar, não, a gente aqui já tem um costume assim e tal. Se você aderir às normas, se a pessoa não se sentir bem, não tem problema nenhum. Ela pode ir para outro ministério sem problema nenhum. Desde que não fique afrontando as pessoas lá, aí tudo bem. Se sair com raiva, falando mal, aí vai se tornar um problema na sua vida, né? Aí sim, aí vira um pecado, entendeu? Bom, eu acredito que acho que é para especificar bem, né? Acho que esse trecho aí não... Então o que acontece? Tem que tomar um cuidado para não querer colocar isso dentro da Bíblia, entendeu? Não querer colocar isso como uma doutrina de salvação. Se aí se fala que barba é pecado, e quem foi que colocou a barba no rosto do homem? Ficou estranho, não ficou? Tá dando para entender aí? Então é um costume de regulamento interno. Eu vou dar uma especificada melhor. Tipo liturgia, sistema de funcionamento, costumes e normas. Deu pra entender aí agora, né? Eu acho que acredito que deve ter clareado melhor. Então tem que tomar um cuidado, né? Senão acaba ficando até desconfortável para todo mundo. E se não tomar um certo tipo de cuidado e não aprender a dialogar melhor, a conversar melhor, né? Explicar melhor, sabe o que vai acontecer? Automaticamente acaba virando uma seita. Deu para entender aí, né? Eu acredito que algumas denominações, esse sistema que eu tô falando para você aqui, eu acredito que deve ser o pessoal mais que tá na liderança, né? Os obreiros, diáconos, pastores, presbíteros, os obreiros, né? E o pessoal da liderança. Acho que isso aí não se aplica para todo mundo, não. Já ouvi relatos de outras denominações que colocam isso até mesmo para os membros. É como eu falei, é uma questão de costumes deles. Se eles se sentem bem assim, não tem problema nenhum. Desde que não fique afrontando ninguém, ou até mesmo ameaçando, não vai ter problema nenhum. Viu como é que é fácil você explicar as coisas? Então é basicamente isso. E a mesma coisa serve para a forma que a pessoa se veste, né? Agora sobre a questão de vestimenta, é lógico, né? Todo cristão tem que saber se vestir, né? Tem que saber se atreviar uma roupa adequada. Primeiro, para não despertar desejo nas pessoas. Você tem que colocar isso na sua mente. E outra, tá se arrumando tanto para qual finalidade? É para se aparecer para as pessoas? Se a intenção for essa, a intenção tá errada. Tudo bem, João? Bom, depois eu vou passar lá para dar um trato lá. Tá bom, vai, mano. Então é basicamente isso aí. Entendeu? Cada denominação, instituição tem as suas normas. Então o pessoal que tem cargo eclesiástico, né, de repente quer sair de uma instituição para outra, então quando ele chegar lá, ele já deve ir lá conversar com o pessoal, vai falar, ó, qual é o costume de vocês, quais são as normas, tal, né? Quais que são os regulamentos de funcionamento, é importante isso aí. E tomar cuidado com a religiosidade. Tomar cuidado com a religiosidade, com o exclusivismo. Deixa eu explicar um pouquinho sobre essa questão de exclusivismo. O exclusivismo funciona o seguinte: é quando as pessoas têm o hábito de falar que só ali é aquela única denominação perfeita, que ela contém a verdade e que as outras estão toda errada. Isso é um pensamento muito errado. Quer ver? Vamos na Bíblia. Procura de Gênesis a Apocalipse. Algum dos apóstolos ou algum profeta ou qualquer outra pessoa falando que tal instituição é a única verdadeira.
Quer ver? Pega as cartas do apóstolo Paulo. Vê se o apóstolo Paulo falou que a igreja de Corinto era a única verdadeira. Encontrou Paulo falando isso? Tiago, João, Apolo, Diaconísia, Pedro, Tiago. Encontrou? Ah, que só a igreja da Colosso está certo. Não acho. Duas coisas que você precisa aprender. Primeiro, você tem que aprender as doutrinas bíblicas. Não ficar só dependente da instituição para você aprender as escrituras sagradas. Você tem que aprender por conta própria também. Para você não cair em armadilhas por aí, né? Correto? E a questão de dialogar com as pessoas. Conversar sobre a questão da instituição, né? Para saber como é que ela funciona. Tudo é questão de conversar, né? Porque de repente você entra lá para congregar, não se sente bem, não se sente confortável. E aí já viu, né? Então é isso, tudo é questão de conversar, meu. Aprender a conversar. E aí no final vai estar tudo certo. É como eu falei, desde que não haja ameaças, né? E nem afronta também, nem de ambas as partes. Tanto do pessoal da liderança como o pessoal dos membros também, né? Então a seita exclusivista, ela faz exatamente isso. Ela fala que ali é a única instituição verdadeira, que a salvação está só ali. Você não acha esse tipo de recomendação na Bíblia. Que as pessoas devem congregar de fato, isso é um fato verídico. Tem duas situações aqui que eu preciso aplicar aqui, em cima disso aí. Vamos lá, eu vou falar a primeira. A primeira é que, infelizmente, no nosso meio evangélico, tem instituições falsas que transformam as pessoas falsas, e tem as instituições verdadeiras, né, que prega só as escrituras, que prega uma boa palavra, tem um bom ensinamento, tem uma boa doutrina bíblica, tá? E tem os ensinamentos corretamente, de acordo com as escrituras, sem acréscimo, sem distorções e sem heresia, beleza? O segundo ponto é que, além da pessoa estar na instituição correta que ensina as escrituras sagradas como deve ser ensinada, ela também tem que tomar um cuidado para ela não ficar religiosa. De que forma isso? De querer ver só defeito e pecado nos outros, e esquecer que um dia a pessoa foi assim também. Entendeu? Então tem essas situações aí também. Tem essas recorrências aí. Tomar um cuidado para virar uma pessoa fanática. Vou pegar um exemplo aqui. Eu sou um pecador falho, não praticante do pecado. Pronto. Viu como é que é fácil as coisas? E o restante é questão de você conversar com Deus. Perguntar para Deus em relação a Deus, tem alguma coisa errada na minha vida, fazendo alguma coisa que está desagradando ao Senhor, está tudo bem com a minha salvação. O resto é questão de conversar com Deus. Vai ouvindo a palavra, vai se atentando que Deus vai falar. Com certeza absoluta que sem resposta Deus não vai deixar ninguém ficar. Então existem seitas religiosas, em algumas satânicas, infelizmente. Tem as seitas que, quando não consegue adulterar a Bíblia, pega livros para acrescentar coisas que não está lá. E ainda chega a colocar os livros como de pé de igualdade. Um outro problema também é sobre aquela de você ter que aceitar o membro fundador de tal instituição. Isso também é um outro problema. Infelizmente no meio evangélico existe isso. Tem algumas que, nossa, eu vou falar aqui, eu sei que é dolorido falar isso, né? Mas vamos lá.
Tem lugares por aí que não dá para chamar de evangelho. É mais uma religião disfarçada de verdade, desviada da fé. Eu sei que é forte falar isso, né? Pois é. Depois eu vou gravar uma sessão de alguns vídeos. Você vai entender melhor sobre esse último trecho que eu falei aqui. Bom, acho que o que eu tinha para falar por hoje é só, né? E o restante das outras coisas é questão de conversar, né? Questão de dialogar. E principalmente o pessoal que está na liderança é explicar as coisas com mais clareza, né? Senão você chega lá e fala assim: ah, tal coisa é pecado, mas e a referência é bíblica. E tomar cuidado com isolamentos de texto, né? Fazer a aplicação de texto errado. Vamos lá. Há 3 pilares principais da Bíblia. Eu tenho certeza que toda instituição tem que ensinar isso: pecado, queda, salvação, reconciliação, abandono de prática pecaminosa. Os pilares é esse aí. Passou daí, acabou. O resto é questão de ensinamentos. Característica do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né, e da condenação eterna. Ok? Os ensinamentos sobre a questão de vestimenta, comportamento, amor, perdão e fé. E crer em Jesus Cristo. Se arrepender e nascer de novo. Os pilares principais é esse. Passou daí, tá fora. Entendeu? Aí o resto é questão de cada denominação, tem os seus costumes, né, de funcionamento, liturgia, forma que as pessoas se vestem, né, se apresentam. E aí é isso. De uma denominação para outra varia. E a questão de conversar, né? Quando for querer mudar de uma instituição para outra, perguntar, fazer a pergunta principal. Isso aqui é coisa simples. Tipo, chega no pastor principal, né, de preferência, e faz a pergunta simples. Fala: ó, aqui é a única verdadeira que ensina toda a verdade? Eu tenho outras. Se o pastor falar que tem outras que ensinam a verdade, fica tranquilo. Se ele falar que tem ali também é verdadeira e tem outras verdadeiras, mas tem as falsas também, opa. Agora, se ele falar que ali é a única verdadeira, não fica, já pega e sai fora, vai procurar outra. Senão, você vai ficar um religioso, vai começar a olhar para defeito de tudo quanto é pastor, tudo quanto é instituição, denominação, e vai se tornar um problema na vida da pessoa. Porque senão ela vira um fariseu, um religioso da boca para fora. Aí sabe o que vai começar a fazer? Proselitismo. Sabe o que é proselitismo? Querer tirar a pessoa de uma denominação e levar para outra. A não ser que ela faça parte de uma seita que é exclusivista, que ensina as coisas erradas, ou até mesmo uma pessoa que está na religião. Aí sim, aí meu dever como cristão é orientar a pessoa para que ela venha deixar aquele lugar, pedir orientação divina, procurar uma outra instituição, chegar lá, conversar com o pastor e congregar. Depois eu falo um pouco mais a respeito disso. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Amanhã, se der, eu gravo uma coisa.